Começa agora o programa Respostas para a Vida, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Quando Deus parece estar mais distante, mais perto de nós ele se encontra. Lutero. Tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Romanos 15, versículo 4. Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil e o programa Respostas para a Vida. Com essa palavra bíblica, quero iniciar o programa Respostas para a Vida, um programa da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Limeira, que vai ao ar todos os domingos às 7h30 da manhã pela Rádio Educadora de Limeira. E nesse domingo quem vos fala é o Vili. As Escrituras Sagradas são fonte inesgotável para os filhos e filhas de Deus. Viver sem esta fonte não é possível, e elas têm uma variedade de utilidade sem fim. Elas servem para nos ensinar, nos lembra o lema bíblico desta semana. Quer dizer, se queremos aprender algo, especialmente de Deus e também tudo o que se refere à vida, precisamos recorrer a elas. Elas falam de Deus e elas também falam de nós, criaturas de Deus. Elas nos ensinam qual é a vontade de Deus, o seu projeto para o mundo e conosco. E elas também nos ensinam a viver com fé, com esperança e com amor. O lema bíblico continua apontando para mais utilidades das Escrituras Sagradas, isto é, da Bíblia. Na leitura e no estudo das mesmas, nós somos presenteados com paciência e coragem. E quem já não precisa dessas duas virtudes? Sem elas não conseguimos superar os obstáculos e as adversidades da vida. Também por isso a leitura e o estudo das Escrituras se tornam tão necessárias a cada dia. Mas o lema ainda destaca algo muito importante: a paciência e a coragem oriundas das Escrituras nos dão e alimentam a nossa esperança. Realmente, sem esperança ninguém vive. Viver sem esperança é experimentar o que significa o inferno. É terrível, é angustiante, é demolidor. Aí está, pois, a Bíblia, o nosso texto sagrado, as Sagradas Escrituras, com seus muitos livros, alguns até estranhos e difíceis de entender, mas tudo foi escrito para nos ensinar. Ela é a palavra de Deus escrita por pessoas e, ao mesmo tempo, ela é sagrada escritura que quer nos ensinar muito, que tenhamos humildade e que busquemos nela a verdadeira sabedoria para a vida. Amém. Chama de fogo, chama ardente, Espírito Santo, que move a gente, comove a gente, renova a gente, com o calor que vem do Senhor. Espírito Santo, Espírito chama, Espírito Santo, vem nos consolar. Chama do novo Espírito Santo, que leva o povo, eleva o povo, carrega o povo com claridade pra ver a verdade. Espírito Santo, Espírito chama, Espírito Santo, vem nos congregar.
chama de amor, chama carinho, Espírito Santo, que é de mansinho, que vem de mansinho, vem devagarinho, com sutileza, mas com firmeza. Espírito Santo, Espírito chama, Espírito Santo, vem nos animar. Gostaria de ler com vocês o texto de Mateus 18, 21 a 35, sobre o qual queremos meditar neste domingo. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo trouxe um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena de seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: É por isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Queridos rádio ouvintes, queremos apresentar a reflexão da mensagem deste domingo com as seguintes ênfases: 1. O reino de Deus. 2. Sem limites para o perdão. 3. Uma dívida impagável. E 4. Jesus pagou nossa dívida impagável. 1. O reino de Deus. A boa nova da mensagem de Deus para nós hoje encontra-se apresentada dentro da dinâmica das narrativas das parábolas, um jeito de ensinar muito apreciado por Jesus. O capítulo 18 de Mateus apresenta os ensinos de Jesus sobre a conduta de seus discípulos através de sua mensagem, fortalecendo a compreensão de seus seguidores com referência ao discipulado, tendo em vista o reino de Deus, cujos valores são essencialmente diferentes daqueles que se verificam junto às instituições terrenas e às organizações deste mundo. É importante ressaltar que nesse reino os humildes são os verdadeiramente grandes, e aqueles que se apresentam como menor ou inferior aos olhos da sociedade possuem um valor imensurável porque não se prende ao pensar mundano. A suprema ofensa na comunidade do reino se dá quando os mais fortes e dominadores tornam a caminhada de fé
dos irmãos mais fracos e mais sensíveis muito difícil. De igual modo, mostrar desprezo pelos irmãos em Cristo é algo inaceitável. Com o objetivo de solidificar ainda mais o ensino deste reino, Jesus fala sobre o perdão. E esta é a centralidade da passagem apresentada hoje. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, é aquele que mais lhe faz perguntas, falando e agindo muitas vezes precipitadamente. Demonstra estar admirado e intrigado com o assunto, quer saber como é possível e o mestre então conta a parábola. A mensagem que a parábola quer transmitir é unicamente o perdão de Deus e a obrigatoriedade que todos e todas temos de perdoar em função de que Deus já ter nos perdoado, advertido no final da narrativa evangélica a respeito do juízo divino sobre aqueles que se negam a fazê-lo. 2. Sem limites para o perdão. Ao nos defrontarmos com a iniciativa de Pedro, fica nítida a preocupação do discípulo acerca do que Jesus havia ensinado sobre o perdão no âmbito do reino. A pergunta do apóstolo está muito relacionada à mentalidade e ao costume reinante dentro da compreensão fundamentada na maneira do povo judaico tratar do assunto. Na verdade, Pedro quer quantificar o total de vezes que se deve perdoar uma pessoa, estabelecendo um limite ao qual se devia estar atento e jamais ultrapassá-lo. É provável que eu, ao sugerir até 7, esteja dando a entender que estaria sendo muito benévolo com o ofensor. Segundo a compreensão vigente na época, fundamentada na tradição rabínica, não se exigia que alguém perdoasse mais do que 3 vezes. Não é de se estranhar que a resposta de Cristo tenha deixado Pedro confuso ou perturbado. Entretanto, não podemos esquecer-nos de que Jesus está se valendo de uma hipérbole, ou seja, não devemos entender tal número num sentido matemático preciso, exato. Jesus ensina a perdoar quantas vezes forem necessárias, mas isso também deve ser feito de coração, ou seja, devemos com liberalidade e sinceridade, tendo sempre como modelo o próprio Mestre. 3. Uma dívida impagável. É preciso entender como se dava o emprestar ou contrair dívidas na Palestina naquela época. Existiam os chamados servos do rei. Esses eram oficiais de alta posição a serviço do imperador. Era muito comum algum deles, em determinadas ocasiões, emprestar consideradas somas de dinheiro do tesouro imperial. A quantia mencionada por Jesus, ao citar a parábola para os seus diletos seguidores, é deliberadamente com certa dose de exagero. É uma hipérbole, um exagero propositado em um conceito para definir algo de forma dramática, transmitindo uma ideia aumentada do autêntico, que visa tornar mais nítido o contraste com a segunda dívida, 100 moedas de prata, ou de 100 denários, é o salário de 100 dias de trabalho de diarista. Na verdade, é difícil encontrar uma moeda ou valor equivalente no sistema monetário atual. De acordo com alguns comentaristas bíblicos, a dívida contraída pelo servo junto ao rei é de 10.000 talentos, o equivalente ao valor de 10 milhões de dólares. Trata-se, portanto, de uma dívida impagável. O que Cristo quer ensinar é a completa falta de esperança de pagarmos o incomensurável débito que geramos por causa dos nossos pecados, até que eles fossem perdoados gratuitamente por Deus, por intermédio do Filho de Deus na cruz do Calvário. Ao voltar-se para o segundo personagem da parábola, Jesus diz que outro homem, também servo com aquele cujo débito era impagável, devia 100 denários. Ao servo cuja dívida exorbitante junto ao rei
havia sido perdoada. O denário era uma moeda romana, cujo valor que equivalia a aproximadamente $20 americanos. Na verdade, tratava-se de uma quantia irrisória e insignificante comparada àquela que o oficial da corte devia ao rei. Todavia, aquele que teve sua dívida perdoada agora resolve ser absolutamente incompreensível. Recusa-se a dar um prazo para que o homem pudesse liquidar a dívida. E não somente isso, ainda mandou que o seu servo fosse lançado na prisão. Os demais servos, ao sentirem-se revoltados pela atitude injusta do credor incompreensivo, levaram o assunto ao conhecimento do rei. O credor acaba então recebendo a punição que merece. Jesus termina com a advertência de que Deus fará o mesmo quando não perdoarmos cada um de nossos irmãos conforme nos ofendem. 4. Jesus pagou essa dívida impagável. A palavra de Deus deixa claro que o salário do pecado é a morte. E do mesmo modo, ela ensina que todos somos pecadores. É bom lembrar que até mesmo nós, os que servimos a Cristo, outrora éramos mortos em delitos e pecados. É justamente por causa de nossos delitos e pecados que contraímos uma dívida impagável. Assim como aquele servo que devia 10.000 talentos, nós jamais poderíamos pagar nossa dívida para com Deus. Essa dívida exigia um sacrifício de sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. A única forma de pagarmos nossa dívida seria com o derramamento de sangue, e isso exigiria a nossa própria vida. Portanto, nossa dívida para com Deus é impagável. O próprio Deus, que poderia ser o nosso credor eterno, providenciou uma forma para que pudéssemos pagar ou resgatar, liquidar a nossa dívida. Ele enviou seu Filho na plenitude dos tempos, para que todo aquele que confessar o nome do unigênito Filho de Deus não pereça, não morra, ou seja, não tenha de receber a justa retribuição pela imensa dívida do pecado. Ao morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, Jesus verteu o sangue necessário para a remissão de nossos pecados. Ali na cruz, Deus, na pessoa Cristo, pagou as nossas dívidas para todo o sempre. Como conclusão, o amor de Deus dado aos seres humanos se concretiza no fato de podermos perdoarmos uns aos outros. É mandamento divino passar adiante o perdão que a pessoa experimentou de Deus. A parábola ilustra a exortação a se perdoar sempre e sem limites. O reino de Deus é comparado com um ajuste de contas. O rei é Deus e o devedor somos nós, que devemos ouvir a mensagem do perdão e praticá-la no dia a dia. Isso implica na dimensão de vivermos a fé no formato da cruz. Sua haste na vertical aponta para o alto. Deus e a sua haste horizontal para as pessoas do outro, o nosso próximo. O perdão perpassa esse relacionamento divino-humano. Uma vez perdoados, perdoemos sempre, sem limites e exigências. Amém. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço.
misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Posso amar, perdoar. Gostaria de convidar a cada um de vocês para que, aonde estiverem, reclinem a sua cabeça para um momento de oração. Senhor, de Ti vem toda a bondade que se mostra na natureza, no alimento que temos para comer, no lugar que temos para morar, na saúde, no trabalho que a realizamos. Por tudo isso te damos graças. Deixa-nos reconhecer Teu cuidado no amor generoso e gratuito. Deixa-nos reconhecer Tua graça por meio de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Que Teu Santo Espírito conceda a nós vontade de Te servir e os dons necessários para que isso aconteça em nossa família de fé e na sociedade onde estamos inseridos. Por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Gostaria de convidar a você a conhecer a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nesse tempo de distanciamento social, estamos transmitindo os nossos cultos através das plataformas digitais. A comunidade de Pires tem transmitido os seus cultos através do YouTube em seu canal Luterana Pires-ISLB e a comunidade de Limeira no canal ISLB Limeira. Também os nossos programas de rádio Respostas para a Vida estão disponíveis em nossas plataformas digitais. No canal Sino do Sudeste, você também poderá encontrar as orações da manhã para todos os dias. Inscreva-se nos canais, ative o sininho para receber as notificações.
aguardamos você. E caso queira encontrar outra comunidade de nossa igreja, você poderá encontrá-las no site www.luteranos.com.br. Que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, a paz de Deus nos envolva, a coragem de Deus nos sustente e a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre nós para sempre. Amém. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa Respostas para a Vida. Desejamos a todos um abençoado domingo e uma boa semana e convidamos você a nos acompanhar no próximo domingo às 7h30 da manhã. Fiquem com Deus e até lá. Estrada, conduzir-nos juntos, como o vento sempre a teu favor. Vendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus. Agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos teus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, que isso nunca venha desfaltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, tendo alegria, Deus o Pai queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure